Olá, eu sou a Simone, sou pastora da Igreja Memprom, Ministério Promessa de Taubaté. Eu queria deixar um estudo para vocês, um estudo que eu estou fazendo com as irmãs da igreja. Por causa de pandemia, distanciamento social, houve a necessidade de nós gravarmos vídeos, fazermos lives, porque a igreja não está podendo congregar. Então, aproveitando isso, quem sabe você pode ser abençoado também. E eu queria falar com vocês hoje, o tema que eu dei para esse estudo é eu e a Bíblia. Porque nós cristãos, nós convertidos, nós temos uma necessidade de conhecer a Bíblia. Nós temos uma necessidade de nos aprofundarmos mais na palavra, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia ou fizesse as anotações aí, tá? Que nós vamos meditar no livro de Neemias, no capítulo 8, e do 1 ao 9. E eu queria falar com vocês algumas coisas a respeito de como aplicar a Bíblia, como princípios que eu e você tem que estar atentos para que nós possamos sermos abençoados, podemos viver as promessas e tudo que a palavra de Deus diz que eu e você somos, tudo que eu e você podemos. Se eu não conhecer a Bíblia, eu vou ficar alheio a essas coisas. Então eu preciso conhecer a Bíblia. E como cristão, eu tenho que conhecer a Bíblia, porque é a lei, é a palavra, é a vontade do Senhor. Então eu tenho que conhecer para mim poder me inserir, para mim estar dentro, para mim estar focado, para mim estar no centro da vontade do Senhor. Se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou saber qual que é a vontade do Senhor para a minha vida. Então há uma necessidade disso. E a palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso buscar Deus, a palavra de Deus, para que a minha fé seja aumentada, para que eu possa agradar o coração do Senhor. Amém? Então eu queria que você pegasse sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1 até o 9. A leitura é um pouco extensa, mas a gente vai ler, amém? Neemias 8, versículo 1. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdra, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. 4. E Esdra, o escriba, pôs-se em pé sobre o púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito, e ao seu lado se pôs em pé à sua direita Matitias e Sema, e Anaías, Eurias e Uquias, e Meazeias, e à sua esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima do povo. E abrindo, todo o povo se pôs em pé. E Esdra bendiz o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, erguendo suas mãos. E eles curvavam as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. 7. Além disso, Jesua, Edani e Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Massé, Asquelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaias e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim, eles liam no livro da lei de Deus distintamente, e davam sentido, e faziam com que eles entendessem a leitura. 9. E Neemias, que é o Tisarta, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem parenteis, porque todo o povo chorou
quando ouviam a palavra da lei. Este é o dia santo ao Senhor nosso Deus. Eu creio que o Senhor ele preparou esse momento para nós estarmos meditando na palavra dele. Eu creio que o Senhor ele tem colocado isso no nosso coração, mediante o nosso desejo de cada dia aprender mais do Senhor e a forma, o respeito que nós temos com a palavra de Deus. Nós nos convertemos ouvindo a palavra de Deus. Nós nos convertemos vendo Deus trabalhar no nosso interior, foi de dentro para fora. Nós tivemos um contato muito profundo com a palavra no início da nossa conversão. Então a gente valoriza a palavra de Deus. A gente tem temor, a gente tem zelo pela palavra de Deus. E, infelizmente, hoje em dia, o que nós vimos no mundo gospel, no mundo evangélico, no mundo cristão, não é isso. Infelizmente, nós vemos as pessoas distorcendo a palavra de Deus. Nós vemos as pessoas substituindo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor ele não tem se agradado, porque o povo está sendo enganado, mas o povo não está com os olhos abertos. Por quê? Porque não lê a palavra. E eu queria que você abrisse comigo no livro de 2 Timóteo 4, do 2 ao 4. Já deixei separado aqui. 2 Timóteo 4, do 2 ao 4. A palavra nos diz assim: pregues a palavra, inste-a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestre, tendo comichões no ouvido, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, eu conversando esses dias com uma moça, e ela me disse assim: eu fui numa igreja, disse o nome da igreja, só que lá não parecia que era uma igreja, parecia que eu estava entrando num auditório e eu estava participando de uma palestra. Não tinha nada de igreja. A pessoa me falou, mas ela era uma igreja. Então, o que nós temos visto por aí? E tem tido muito adeptos. São igrejas transformando cultos em palestras. São igrejas que têm voltado os seus ensinos, os seus estudos, baseados em livros, em teorias. Não tem pego a Bíblia, não tem usado a Bíblia como referência. São igrejas que fazem dos seus cultos palestras. Parece que são coaches espirituais. Só que Jesus, ele não nos chamou para fazermos coach espiritual. Jesus nos chamou para fazer discípulo. Jesus nos chamou para que nós mostrássemos para o outro o que ele estava errando, onde é que ele precisava aceitar. E isso não é baseado no que eu sei ou no que eu acho, é baseado na palavra de Deus. E essa moça me disse isso. E eu tenho certeza que você já sabe ou você já viu alguma igreja desse tipo. Igreja que não menciona a palavra, ela trabalha em cima de livros. E isso é muito sério. Só que nós temos também um outro tipo de igreja. Hoje em dia, vamos ler lá em Jeremias 23. Jeremias 23, 16, a palavra nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não escutei as palavras dos profetas que profetizam para vós. Eles vos falarão vãos, eles falam da visão do seu próprio coração e não proveniente da boca do Senhor. Versículo 25. Eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo, eu sonhei, eu sonhei. Então nós temos aquele grupo de igrejas que trabalham em cima de livros, que fazem palestras, que agem de uma forma que não diz com o que a Bíblia está dizendo, esquecendo o Evangelho, esquecendo a palavra de Deus e trazendo psicologias e ensinamentos no lugar. Mas nós também temos
aqueles profetas, igual diz aqui na palavra, que profetiza coisas vãs, coisas de seu coração, sonhos. Então, tem esses dois extremos hoje, infelizmente, dentro da igreja evangélica. Isso é muito sério, irmãos, porque por isso há necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus. Para mim saber, poxa, mas por que não usa Bíblia, usa livros? Mas é a Bíblia. Não, mas foi escrito em cima, baseado, não, mas é Bíblia. E esses profetas que falam de sonhos, de promessas, vivem de campanha em campanha, mas e o arrependimento, e o conserto, e a transformação de vida? Se eu não consertar, se eu não tiver um arrependimento, eu não vou viver as bênçãos do Senhor na minha vida. Então são vãs palavras lançadas sobre a vida das pessoas. E as pessoas estão ali, vivendo na mesmice, porque não tem transformação de vida, porque não tem palavra. E é a palavra que vai nos transformar, é a palavra que vai nos libertar, é a palavra que vai nos mudar. Então, por isso, há necessidade de nós buscarmos a palavra, buscarmos entender, aprender com o Senhor, aprender com o Espírito Santo a palavra de Deus. E nessa passagem aqui que nós lemos de Neemias tinha acabado de restaurar os muros de Jerusalém. E ele reuniu todo o povo em frente a esse portão aqui. Foi pego a lei, os pergaminhos da palavra e foi lido para o povo. A palavra diz que o povo pediu para ler. E eles se reuniram ali. Então, o que eu vejo nisso? Eu vejo que se realmente eu e você formos convertidos através da palavra de Deus, a gente não vai conseguir ficar em lugares que a gente não sente a palavra de Deus, que eu busco estar bem comigo mesmo. Eu busco estar bem comigo mesmo através das minhas forças e nós sabemos que não é assim que funciona. Nós não vamos conseguir ficar dentro de um lugar que é só campanha, é profecia, é profetada, é tudo. E não tem palavra. Então, quando a gente se converte, a gente pede, a gente sente sede, a gente sente fome da palavra de Deus. É da palavra de Deus. Se Deus trazer a palavra e depois trazer uma profecia no final, é bênção, é a cereja do bolo. Mas é a palavra que não pode faltar. Então ali o povo, ele pediu a palavra. Ele pediu para que o Senhor, para que Esdras lesse a palavra para eles. E no livro de Amós também nos diz que vai ter um dia que o homem vai sentir falta, vai sentir fome. E não é de alimento, é da palavra de Deus. Então que a gente possa buscar, irmãos, porque o mundo está carente de Deus. Uma pesquisa que eu fiz em alguns sites, algumas coisas relacionadas a esse momento que nós estamos vivendo, 80% da população está perturbada mentalmente. Não é só por causa de coronavírus ou por causa da crise econômica, não. É por causa que elas estão afastadas de Deus. Elas estão atribuladas, elas estão atormentadas mentalmente. O mundo está em crise mental por causa que o mundo se afastou de Deus. As pessoas têm se afastado de Deus diariamente. E eu queria que você abrisse 2 Crônicas 15, até o 5. 2 Crônicas 15, versículo 3. Ora, por um longo período Israel esteve sem Deus, o Deus verdadeiro, e sem um sacerdote para ensinar e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornaram-se para o Senhor, seu Deus de Israel, e o buscavam, o acharam. E naquele tempo não havia paz para aqueles que saíam, nem para aqueles que entravam, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes da terra. É o que nós estamos vivendo hoje. O povo está vivendo oprimido, perturbado,
porque não querem Deus na sua vida, não querem a lei, não querem os ensinos. As pessoas têm se afastado de Deus, então isso é muito perigoso. Então eu queria deixar com vocês 4 princípios que eu e você temos que aplicar na nossa vida para que nós possamos sermos renovados, termos a nossa vida renovada, transformada através da palavra de Deus. Amém? Aleluia. No versículo 3, a palavra de Deus, no livro de Neemias, nos diz assim, versículo 3. E ele leu ali diante da rua que estava do portão da água, desde a manhã até o meio-dia. Então, o primeiro princípio que eu quero que você marque aí no seu caderno, na sua agenda, na sua Bíblia. O primeiro princípio para que eu possa aprender, entender e aplicar a Bíblia na minha vida. Primeiro princípio, eu tenho que ter disposição. Eu tenho que ter um tempo separado para mim buscar Deus. Eu tenho que ter um tempo para me ler a Bíblia. Eu tenho que ter um tempo para me orar. Eu tenho que ter disposição. Aquele povo se reuniu e eles ficaram desde manhã até o meio-dia. Não sabemos que horas que eles começaram. Provavelmente foi às 6 da manhã. Então eles ficaram a manhã inteira ouvindo a palavra de Deus. Então, a disposição de um tempo para aprender a palavra, para ouvir, para buscar Deus é necessário para que eu e você possamos ser renovados. E ler a palavra, irmãos, como nós já falamos no início, é indispensável para mim e para você. Se você não gosta de ler, coloca a Bíblia falada no celular. Coloca lá, cada dia, põe um livro, vai fazendo o serviço, vai colocando a Bíblia falada. Seus filhos estão brincando, vai ouvindo a palavra e assim a palavra vai entrando dentro de você. Mas há a necessidade, então eu tenho que ter a disposição em aprender, eu tenho que querer. Não, eu vou separar um tempo para ler, eu vou separar um tempo para me buscar. Então, o primeiro ponto, primeiro marca que o que você tem que ter é disposição para ler. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Depois, eu quero que você abra em 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Que está aqui. Até que eu vá, dedique-se à leitura, exortação e à doutrina. Aqui era a palavra de Paulo para Timóteo. Até que Paulo fosse ter com Timóteo, era para ele perseverar, dedicar-se à leitura. E é isso que eu e que você tem que fazer. Nós não podemos desistir, desanimar, nós temos que dedicar, perseverar na leitura e na palavra do Senhor. O segundo princípio que eu quero colocar com você também é Neemias 3, na parte B, que diz assim, que eles leram desde manhã até meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Não adianta, irmãos, eu ler a Bíblia por ler. Sabe aquela competição? Vamos ver quem lê mais rápido, quem termina primeiro? Mas você lê blá, 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 e você não entende nada. Não é isso que aquele povo estava fazendo. Eles estavam atentos, eles estavam dando ouvidos, eles estavam buscando entender o que eles estava sendo lido para eles ali. E é isso que é o que você tem que fazer. O primeiro princípio, eu tenho que ler a Bíblia. Mas não basta só eu ler, eu tenho que aplicar o segundo princípio na minha vida, que é o quê? Estar atento. É dar ouvido à palavra de Deus. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, qualquer um pode ler e conhecer. Agora eu preciso dar atenção ao que eu estou lendo. Eu preciso entender o que eu estou lendo.
Então, esse é o segundo princípio, porque senão eu só vou ler a Bíblia e ela não vai causar nenhum efeito na minha vida, ela não vai trazer nenhuma transformação na minha vida, se eu não entender o que eu estou lendo. Então, você precisa ler, mas você precisa dar atenção também, você precisa entender o que você está lendo. Salmos 19, 7. Salmos 19, 7, a palavra nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio o simples. Então a palavra de Deus ela é perfeita, como está dizendo aqui. E se eu leio ela e não tenho entendimento, ela não vai causar nenhum efeito na minha vida. E aqui o que diz aqui? Que ela restaura a alma. Em outras versões diz que ela refrigera a alma. Se eu leio e não entendo, vai passar batido na minha vida. Não vai causar o efeito que a palavra diz que faz. Então eu preciso ler, mas eu preciso estar atento e entender a Bíblia. Dar atenção para a Bíblia. Terceiro princípio, que é o aprender, né? Preciso ler, preciso estar atento e eu preciso aprender isso daqui. Preciso aprender por que Jesus disse, por que Jesus foi, quem era o povo X, quem era o povo Y. Eu preciso entender tudo isso. Só que para mim aprender isso, irmãos, eu preciso também conhecer a fonte da onde eu estou pesquisando. Eu preciso saber a fonte que está me ministrando, vamos dizer assim. Porque hoje em dia, infelizmente, existe ministros, existe pastores, existe ensinos e ensinos. Nós temos exemplos claros aí na mídia de pastores que pegam a palavra de Deus e distorcem ela a seu bel prazer e ali ficam ricos, milionários. Por quê? Está na palavra. Vendem amuletos, vendem objetos, usando a palavra de Deus, e as pessoas ali comprando e vivendo aquilo e presenciando tudo aquilo e aceitando tudo aquilo como uma verdade. Por quê? Porque estão aprendendo de pessoas erradas, estão aprendendo de maneiras erradas. Então, além de eu ler, de eu entender, eu preciso ter muita atenção em quem é que está me ensinando. Quais são as fontes que eu tenho buscado. Você tem pastores, presbíteros, evangelistas na igreja, tanto na minha quanto os irmãos aí que porventura vierem ver esse vídeo. Vocês têm fontes seguras, vocês conhecem pessoas corretas, pessoas conhecedoras da palavra para buscar. Tem pessoas que buscam na internet palavras bonitas, texto bonito, mas não olha as fontes, irmãos. Muitas palavras bonitas, você vai olhar lá, a fonte é uma fonte espírita. Então tome muito cuidado da onde é que está vindo o ensino para você. Que tipo de ensino está chegando até você? Então tome muito cuidado com quem é que tem ensinado. Nós temos o Espírito Santo de Deus que Ele mesmo nos ensina. Então, ora, leia a palavra, peça ajuda do Espírito Santo. Não conseguiu sozinha? Peça ajuda dos seus pastores. Busquem fontes seguras na internet. Tem pessoas referências aí que a gente busca conhecimento. Então, cuidado com quem você tem feito seus estudos. Cuidado, irmãos, está cheio de seitas aí falando palavras bonitas e vocês indo lá atrás. Cuidado com quem vocês têm aprendido. Então, o primeiro princípio é ler a palavra, o segundo é dar atenção, entender o que vocês estão lendo, e o terceiro é aprender. Mas principalmente, melhor do que aprender, é conhecer a fonte, saber se a fonte é segura do ensinamento que está vindo até você. E o quarto princípio que eu queria falar com você
Se encontra no versículo Neemias mesmo, 8, 14 e 17. Nos diz assim: e eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do 7º mês. 17. E toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas e assentou-se debaixo das tendas, porque não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Então, tudo bem, eu leio, eu estou atento, a fonte que tem me ensinado é segura. Se eu não aplicar o que eu tenho aprendido, o que a palavra do Senhor tem me dito, não vai acontecer nada na minha vida. Aqui o povo, eles leram a palavra na manhã do dia anterior, no outro dia eles estavam lendo novamente e eles descobriram, eles se atentaram a isso daqui. Nesse detalhe que era para o povo, para os filhos de Israel, habitar em tendas nesta festa aqui. E quando eles viram aquilo, eu falei assim, nossa, mas a gente não faz isso, então vamos fazer. E quando eles fizeram aquilo, eles ficaram muito felizes. Por quê? Porque eles estavam cumprindo algo que o Senhor tinha deixado para eles. E tinha passado despercebido, não sabemos o motivo. Quantas coisas têm passado despercebido da palavra de Deus na minha e na sua vida? Quantas coisas está escrito aqui, ou eu não li ainda, não cheguei, não tive esse entendimento, ou eu sei, mas eu não aplico. Então não adianta nada, irmãos, se nós lermos, estarmos atentos, fonte segura, e eu não aplicar a palavra de Deus na minha vida, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Pelo contrário, nós vamos estar dentro daqueles 80% do mundo das pessoas perturbadas. Então que a gente possa aplicar a palavra de Deus, pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, porque não é fácil, mas Jesus já tinha dito que não ia ser fácil, mas que era para a gente perseverar, que o Espírito Santo iria nos ajudar. O Espírito Santo está comigo e com você para isso mesmo, para nos consolar, para nos animar, para nos dar força, para nos ajudar, irmãos. Então, busque a palavra de Deus, leia, coloque para ouvir, sabe? Presta atenção. Não entendeu? Pastora, eu não entendi. Sabe? Aplica na sua vida. Aplica para de verdade ter fundamento nós estarmos aqui. Porque enquanto eu e você não encontrar a verdadeira sentido da nossa vida, a vontade que o Senhor tem, a vontade do Senhor na minha e na sua vida, enquanto nós não descobrirmos, irmãos, nós vamos estar aqui, tristes, oprimidos, opressos, porque nós não estamos cumprindo a lei do Senhor. E nós, como lemos aqui, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para finalizar, eu queria que você abrisse no livro de Hebreus 4. Hebreus 4. Hebreus 4, 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, se você está aqui, se você está recebendo esse vídeo, se você parou na internet, te interessou, o Senhor, Ele está atento, irmãos. E não tem como eu e você ter contato com a palavra de Deus e não acontecer nada na nossa vida.
Quando eu e você de verdade dá atenção à palavra de Deus e aplica ela faz como essa espada, que ela penetra na gente, não tem como. A gente tem que ser tocado pela palavra de Deus. É só assim que nós vamos sermos renovados. Só assim nós vamos ser restaurados. Quando nós começarmos a buscar, a ler, a dar ouvidos à palavra do Senhor, a cuidar da fonte que tem nos alimentado, de onde é que você tem bebido a tua água. A palavra de Deus diz que da mesma fonte não jorra água amarga e água doce. Quais são as procedências das pessoas que têm te ensinado, que têm levado ensino e estudo para você? Toma cuidado, irmãos, que você pode estar se envenenando. Então esteja atento, busque do Senhor, busque um direcionamento do Senhor e aplique o que o Senhor ele tem pedido e tem posto aqui na lei dele para mim e para você. Aplique isso na sua vida, que você vai ver o Espírito Santo te enchendo, te renovando, te mostrando direção, te mostrando os seus erros, os seus acertos também, sabe? Te animando para que você possa conquistar o que o Senhor ele tem para você, as bênçãos do Senhor. Nós estamos aqui para viver coisas grandiosas do Senhor, mas nós só vamos viver, irmãos, quando a palavra dele estiver inserida em nossas vidas. Então que você possa meditar na palavra que foi ministrada, que você possa ler a palavra de Deus e que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, que ele abra o teu entendimento, que ele te dê discernimento e que você venha crescer na palavra, que você venha crescer no reino e que você venha, através da sua vida, do seu testemunho, conquistar muitas almas para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, fica com Deus, que o Espírito Santo complete essa mensagem no teu coração, o que eu não consegui passar e transmitir. Deus abençoe.